5 horas com 54 minutos pelo horário local. Já virou para 55 agora. Pronto. Então, 5 horas e 55 minutos em ponto. Começa mais um agrodebate. Sexta-feira, sextou e também é dia de debater o agronegócio. Hoje serão 3 assuntos debatidos por aqui. Então, eu te convido, fica comigo. Tem 1 hora de bate-papo agro no Agrodebate. Começando mais uma edição, sextou. Antes de começar, antes de chamar minha amiga, quero mandar um abraço para o Luiz, da barbearia, da LS, que assiste todos os dias. Inclusive, pode trazer a Daiane aqui, Paulo, junto comigo? Daiane, o Luiz assiste a gente, coloca a gente lá na barbearia todos os dias, viu? Então, o pessoal que corta cabelo, faz barba por lá, assiste a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos os telespectadores. Jossan, eu fico muito feliz quando as pessoas falam que assistem o nosso programa, porque todas falaram para mim que estão gostando muito. Então a gente está no caminho certo aí. Que bom. Se estiverem mentindo, estão iludindo a gente, né? Mas a gente está dando o nosso melhor. Com certeza, Jossan. Fechou. Minha amiga, tem uma tradição no Balanço Geral Tapurá que o Franciel pergunta para nossa repórter, a Venenosa, da Hora da Venenosa, sextou com SD? E eu vou fazer essa pergunta para você. Sextou com SD? De sono. Chegou o final de semana, vai dormir bastante? Essa semana foi bem puxada, uma correriazinha boa. Mas isso é um bom sinal, né? Quando a gente tá cansado é porque a semana foi produtiva, né, Jussan? Isso aí. Vai descansar então no final de semana? Provavelmente. Então tá bom. Sextou com S de sono, para Daiane. Para mim, se me fazer essa pergunta, eu não sei nem o que falar. Vai ser sextou com S de... sei lá o que. Até o final do programa eu vou pensar. Pensa aí, Daiane, porque é uma pergunta que eu também tenho que fazer para você. Já vai fazer já ou depois? Já agora. Ai, meu Deus. Então vai lá, pode começar. Pergunte. Lá vai eu falar besteira igual ontem. Não, essa não vai ser besteira. Eu acho que não vai ser besteira porque você já tá meio a par. Jussan, ontem nós falamos quantos metros quadrados tem 1 hectare, certo? 10.000 metros quadrados. Eu não sei se você se lembra que eu comentei sobre o alqueire. Você sabe quantos hectares tem um alqueire? Eu não acredito. A gente falou isso ontem, né? A minha memória é de formiga. Dois e pouco? Justo, eu trouxe... E inclusive, existe mais de um tipo de alqueire. Existe o alqueire paulista, que é esse que eu estou me referindo. E existe um chamado alqueirão. O alqueire paulista, que é esse que é mais conhecido, que eu comentei ontem, ele equivale a 2,42 hectares. Então, ele é composto de 24.200 metros quadrados, né? Certo. E o alqueirão equivale ao dobro, Jussan. Ao dobro. 48.400 mil metros quadrados. O alqueirão, ele é utilizado em estados de Minas Gerais e Goiás. Já o alqueire tinha que ser usado aqui, paulista, né? O Mato Grossense vai ter que adotar esse alqueirão aí, porque aqui as terras são maiores, né? Daí fica mais fácil de calcular. Engraçado, né, Jussan? Aqui que as terras são maiores, o padrão de utilização é hectare.
que é menor. Mas já Acho que vai é ser só uma questão padronizado de aqui, tempo. né? Ah, eu acho que não, já está bem consolidado, né? Em escritura, É. matrícula, já Hum, é bem usual. É E uma daí a gente falou ontem regionalização. sobre arroba. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Certo. E arroba hoje eu já sei responder já, se você me perguntar de novo. Agora a minha pergunta é diferente, Jossan. Você tem ideia quanto custa uma arroba? Sim, dá para ter uma noção hoje, né? Quanto custa uma arroba de boi De ou de boi. vaca? Não, de vaca é Quanto? diferente. Ah, é mesmo? Ó, eu vou dar uma dica. A arroba do boi gordo é mais cara do que a arroba da vaca. Chega a ter uma diferença de 10 a 15% a menos para a vaca hoje. Não fazia ideia. Bom, mas vamos lá. O quilo. Arroba são Ó, 15 quanti- quilos. 15 quilos de 15 quilos, né? Ah, teria que fazer uns cálculos aqui, hein? Mas eu vou chutar um número. Que eu acho que. Bom, Chuta. R$ 50. Não. Não, arroba são 15 quilos. Então seria o valor que eu estou 15 pensando vezes quilos. 15. Então deixa eu ver aqui, ó. Mas 50 você reais acha vezes que o valor 15. do. R$ 750. Não, Jô. Você tá fazendo do quilo de picanha quase. Do filé mignon. E aí, que cálculo que eu faria então? Ó, Então, arroba. hoje a média, né? A média do Mato Grosso não quer dizer que seja a média de Itapurá ou a média de Lucas, né? Às vezes, dependendo da cidade, é um pouco maior, um pouco menor, depende do lugar. Hoje a média é R$ 257, a arroba, Arroba pelo e-mail, dividido né? por 15 quilos. O quilo sai por 17,13 aproximadamente. Isso mesmo. Show. É porque Daiane existem trazendo partes mais informações pra nobres e gente. partes mais. Existem partes mais nobres e partes mais simples, né? E aí junta Aí tudo, faz também uma vou fazer média. outra pergunta para você. Ai, Hoje meu eu tô Deus, cheia das perguntas. a vergonha no crédito e no débito hoje. Vai lá. Você sabe quanto que está custando a soja hoje em Itapurá? Não, exatamente eu não sei, mas está variando cento e pouco, né? 120 e pouco, não é isso? Isso mesmo, Jossan. Olha, hoje, para quem tem soja disponível, né, que já é uma coisa muito difícil, porque nessa época do ano normalmente o produtor já vendeu a safra dele ali de soja. Os que conseguem ter ainda é milho, né? Mas quem tem soja disponível consegue vender às vezes com preço um pouco melhor pela falta de demanda, né? Então hoje o valor da saca de soja está R$ 130 bruto. Aí por que você falou bruto? Porque existem os impostos que incidem sobre esse preço, que tem que ser descontado. Então esse valor não é líquido final. Aí depende, né, se o produtor é pessoa física, pessoa jurídica, se ele tem empresa, né? Aí varia os descontos, mas padrão pessoa física ali, produtor rural comum. Tem desconto de FETAB, Fundo Rural, Senar e Agro, aí depois que ele recebe o valor líquido, descontado esses impostos. Show de bola, gostei das informações, hein? Vamos tentar Gostou, trazer Jussan? informações parecidas assim, né? Sempre que possível. Sim, vamos trazer os segredos aí do campo, né? Combinado, então. Vamos fazer esse esforço aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um áudio. Eu teria. Ah, já achei aqui. Eu queria mandar um abraço para o pastor Evandro e a pastora Edith. Eu estava falando para você agorinha, Daiane, fora do ar, que
Hoje um pastor, ele me falou que assiste a gente todos os dias também. Hoje eu acho que ele não está assistindo porque tem evento da igreja, que ele me falou. Mas ele falou que ele parabenizou a gente muito, viu, Daiane? Pastor Evandro e pastor Edith nos assistem. Um abraço para eles e obrigado. Muito obrigada, pastores. Daia, vamos começar nosso bate-papo? Vamos lá. Hoje temos 4 assuntos, né, Jô? Eu não sei se a gente vai discutir o primeiro também, né? Eu não me preparei pro primeiro. Você se preparou? Você acha que... Sim. É uma Sim. curiosidade, né? Aí eu não montei nenhuma tarja, mas eu vou mandar para os meninos ali, a gente deixa ele mais lá para frente, então, pode ser? Combinado. Então a gente começa falando do Dia Mundial do Ovo. Hoje o Balanço Geral Tapurá, aqui pela TV Buritis, exibiu também uma matéria falando do Dia Mundial do Ovo. Eu tenho informações aqui do site visãoagro.com.br que dão conta de que o consumo da proteína animal, no caso o ovo, em 2024, será o maior da história, viu, Daiane? São aproximadamente 57 bilhões de unidades. Ao longo deste ano, a cada segundo, as granjas brasileiras têm produzido em ritmo recorde. E aí isso vai da alimentação, né, Daiane? Que muita gente acaba, devido a estudos nutricionais, etc., acaba preferindo. Mas o fato é que isso também é agro, né? O ovo também é agro. Com certeza, Jossã. Existe um aumento aí na produção de ovos e no consumo de ovos per capita no Brasil. Hoje eu fiz um estudo aqui e hoje o consumo de ovo de 2024, do ano inteiro, de cada brasileiro, vai gerar em média 263 ovos por pessoa por ano, nos 12 meses, né? Então, e eu vou falar das estatísticas que eu faço parte das estatísticas, que eu gosto de ovo. Acho um alimento sensacional, ele tem uma nutrição muito boa, cada ovo chega em média a ter de 6 a 7 gramas de proteína, então é aquele alimento que você come e fica saciado e ainda tem a vantagem, né, de ter proteína, não engorda tanto e fica satisfeito, porque às vezes a gente come uma outra coisa que na hora até satisfaz, mas aí rapidinho a gente tá com fome, né? E o ovo, ele é um alimento bem completo. E outra coisa curiosa, Jossam, é que antigamente falavam que o ovo não fazia bem, né? Que tinha muito colesterol. E hoje já existem pesquisas, foi desmistificado isso. Hoje já se sabe que esse colesterol é do bem. Então, o ovo, ele é muito bom. E a média de calorias por ovo, claro que depende muito do tamanho do ovo, né, Jussã? Porque tem uns ovinhos pequenininhos, tem uns médios, outros grandes, mas a média de calorias por ovo é umas 70 e poucas calorias, então até baixo. Tem gente que come até 16 ovos por dia, dá para acreditar? Acho que são os marombeiros, não é não? Isso aí. O povo das academias aí, dá-lhe ovo. Graciane Barbosa, né? A Graciane Barbosa, se eu não me engano, tinha falado uma vez numa entrevista que comia uma cartela e pouco de ovos por dia. Falei, meu Deus, ali ajuda na média do consumo brasileiro levantar. E outra curiosidade, Jossam, é que nós não somos os que mais consomem ovos, não. Quem mais consome é no Japão, na China, no México e no Paraguai. Olha que engraçado, lá eles consomem mais de 300 ovos, a média deles é de mais de 300 ovos por ano. Mas eu acredito que a tendência do mercado brasileiro, do consumo, né, é aumentar e chegar nesses patamares também. Daiane, fazendo uma... antes de eu fazer a pergunta, Graciane Barbosa, eu acho que tinha que pagar algum tributo aí por causa de emissão de gases que acabam com a camada de ozônio, hein? Vamos passar esse assunto. Falando desse aumento
do consumo de ovos, que é um número que já é um fato, né, para a gente, e também, na verdade, ainda não é um fato, mas é uma projeção, né? A produção será recorde, o brasileiro está consumindo mais ovo, o número é recorde e supera em 8,5% a produção registrada no ano passado. Isso quer dizer também que está gerando mais empregos, está gerando mais trabalho, está gerando mais dinheiro. E como, não sei se você sabe me responder isso, mas como que o país, né, como que o Estado, o país ganha com isso, né, através de impostos, ou seja, está aumentando o número de ovos produzidos. É mais dinheiro que circula, então o número, uma maior quantidade de impostos também, né? Ou seja, o país ganha com isso. Com certeza, Jossã. O país ganha e a economia ganha junto, porque aumenta as produções, aumenta lá o número de empregos, as pessoas têm uma renda maior para elas gastarem na cidade, elas acabam fazendo prestação de serviço, né, de equipamentos, mecânicos para o transporte, né, dos caminhões que trazem, levam os ovos. Então, tudo isso tem uma circulação muito grande, né? E um detalhe aqui que eu achei que o Mato Grosso fosse um dos grandes ali produtores de ovos, mas não. O maior produtor de ovo do país é o estado de São Paulo. Ele abarca sozinho 30% de toda essa produção de ovos. 30%? 30%, seguido de Minas Gerais. É porque é um estado que é muito populoso, né? Mas eu acho que quando a gente fala de dados assim do estado de São Paulo, e eu já falei muito isso aqui, e eu gosto muito desse dado, existe uma projeção que até 2070 Mato Grosso vai ser o único estado do Brasil que vai crescer. E eu acho que lá na frente, esses números que a gente vê de São Paulo, por exemplo, que é um estado super populoso, né? Um grande centro, um polo, eu acho que Mato Grosso vai se tornar isso. Essas cidades que já existem, Itapurá, enfim, as cidades do estado, 142 cidades agora, né? Porque ano passado a gente ganhou mais um município, esse ano, inclusive, primeira eleição no município novo, que eu não vou me recordar o nome agora, Boa Esperança do Norte, eu acho. Enfim, Isso, são José. municípios que vão ganhar população e vão ganhar a crescer. Às vezes é até bom pensar essa projeção lá para frente. Continuar, as pessoas que estão aqui consolidadas continuam por aqui porque a gente vê o estado de São Paulo, nossa, ganhando isso, ganhando aquilo. Mas o nosso estado e quem está hoje aqui vai ganhar muito com esse crescimento, né, Daiane? Com certeza, José. Nosso estado é um estado pujante, né? Ainda é jovem, mas está em pleno desenvolvimento. Tem tudo para ser um gigante. Acredito que vai ser mais tecnológico, com certeza, e vai ter que ser industrializado também. Já está se industrializando, né? A gente tem visto muitas empresas já colocando suas sedes em até cidades pequenas, né? E trazendo investimentos novos nesse setor, porque é um lugar que ainda tem muito espaço para crescer. E é quem mais tem crescido no Brasil, né? E a perspectiva é que continue crescendo, né? Em outros setores também, não só no agronegócio, fazer um elo com o todo, né? Olha, hoje a gente tem visto empresas de combustível, empresas de alimentos também, colocando os olhos no Mato Grosso, né? Que o Mato Grosso tem que deixar de ser um estado só de matéria-prima, né? Eu acredito que vai ser um estado que vai ter industrialização logo, porque as projeções são essas, né? Às vezes as condições, o governo até obriga que esses fatos aconteçam, né? Às vezes para uma questão de impostos, para redução de impostos, às vezes por necessidade, né? Visando outros segmentos, outros lucros, e as pessoas vão perdendo às vezes a oportunidade num estado como São Paulo, né? Difícil você crescer num lugar que já está tão saturado.
Então, as pessoas estão buscando realmente oportunidade. E eu vejo o estado de Mato Grosso como uma terra de oportunidades. Da mesma forma que eu vejo Itapurá um lugar que é muito abençoado, né? Tem uma economia boa, tem boas oportunidades e vai se desenvolver para cada vez estar melhor. Eu acredito, até falando na produção de ovos, é bom a gente também ressaltar que existe uma diferença, né? Assim como também nas granjas de suíno, existe aquelas granjas para cria, né? Reprodução, e existem as granjas para corte. É bom ressaltar também que existe essa diferença também nas granjas de frango, né? Onde, caso o nosso telespectador não saiba, não tem essa informação. Então, existem as granjas de corte e as granjas de ovo, né? Para produzir ovo. Inclusive, aqui em Itapurá a gente tem, né? Uma grande que alimenta o município, e isso é importante falar, né, Daiane? Inclusive, na semana que vem, você não vai estar aqui, mas a gente vai mencionar o assunto, né? O Dia da Mulher no campo, né? Então, a gente vai trazer esse assunto à tona, e as agroligadas fizeram uma campanha aqui no nosso município que mostravam essa produção local, né? Esse produto é local. E a gente tem uma indústria aqui de produção de ovos que a gente tem que se orgulhar dela também, né? Porque é daqui. Jossa, muito bem lembrado. Na época até dessa campanha da Agroligadas, do grupo Agroligadas, foi colocado nos supermercados umas plaquinhas. Esse produto é local, né? Até para a gente saber que a gente está consumindo um produto que é de Itapurá, que vem de produtores daqui. Tinha bastante produto que as pessoas nem faziam ideia. Tinha plantação de banana, os ovos mesmo que vem lá do Cavazine, tinha leite, né? Tinha muita coisa legal, e essa informação ela até leva o consumidor a fazer um consumo local, né? Porque se eu sei que é daqui e tem um valor que seja próximo, parecido com os outros produtos, então eu vou consumir o produto que vem da minha região, vem da minha cidade, né? E olha que legal saber que a nossa região está produzindo, está vendendo no nosso mercado. A Agroligadas tem esse enfoque, né, educacional, e trouxe também bastante informação. Na terça-feira, que é o Dia da Mulher do Agronegócio, eu vou estar justamente num evento em Sorriso que vai falar sobre a mulher no campo, no agronegócio. Olha, quem sabe, né, a gente consegue trazer mais informações desse dia, em outro momento, né? Com certeza, tem que valorizar. Eu sou fã demais da mulher em tudo quanto é lugar aí. Eu acho lindo de ver. Inclusive, eu não ia mencionar, mas agora eu lembrei que está relacionado à pecuária. Eu estou muito feliz que no mercado, no Soares, para ser mais exato, tem uma... Como é que é? Açougueira. Quem está me servindo aí no açougue é uma mulher. Eu fiquei surpreso, porque eu sempre vi homens. E eu achei incrível de ver. Achei lindo. Mas, Daiane, falando de ovos, quantos ovos você falou que consome por dia? Eu não falei quantos que eu consumo, Não mas falou, eu né? consumo no mínimo 2, no mínimo. Então eu já estou Como que bem você acima da prepara média. eles? Jossa, às vezes eu faço uma crepioca de manhã e uso ovo ou ovos mexidos. E no almoço, frito. Então eu gosto de Show. variar. Show de bola, o pessoal de casa hoje viu no balanço geral, e eu não pude deixar de trazer até sua sugestão, né, Daiane? O Paulo, ó, Sim. esse aqui, ó. Dá um oi aqui, Paulo. O Paulo produziu uma matéria hoje falando sobre ovos. E aí ele fez uma matéria aí super sexy. Vamos ver como é que foi a matéria dele falando de ovos. Pode rodar aí, Paulo. Sabe aquele dia que você chega em casa com a fome, que você quer fazer uma coisinha rápida para comer? Pois é, hoje, dia 11 de outubro, a gente celebra
o Dia Mundial do Ovo. Eu mesmo gosto de comer um ovinho com arroz feito da hora, um salzinho, uma coisa simples, fácil, rápida. Sem contar que os ovos têm muitos benefícios para a nossa saúde, né? Então hoje eu aqui, ó, invadi a cozinha da Bia. Eu gosto do meu ovo todo pedaçado, Franciel, ó. Gosto de deixar ele todo misturado. Cada um gosta de um jeito, né? Mas eu prefiro ele dessa forma aqui que eu tô fazendo para vocês. Invadi a cozinha da Bia. Ainda além de invadir a cozinha, eu não trouxe nem o ovo. Tive que pegar um dela emprestado. Mas daí bate aquela fome. Nem 3 minutinhos, na verdade nem 2. E já tá pronto. Só a gente saborear. Vale lembrar que o ovo se destaca, né, pela quantidade de proteínas. E eu fico aqui, ó, com o meu ovinho feito da hora. Aquela coisa rápida, fácil, que todo mundo gosta, né? É cozido, é frito, é com pão, é com cuscuz, que muitos gostam, com arrozinho da hora. E é isso aí. Pode vir aqui para mim, depois você se arruma aí, Paulo. E aí, Daiane? Você viu só o aventalzinho Jussã, sexy? Aquele avental, na verdade, é transparente. eu ia perguntar quem que arrumou esse avental pra ele. Eu vou te falar, esse avental é do seu Bianco. Não acredito. E fui eu que dei uma vez. Ai, Jussã. Ele não usa muito, daí sobrou pro Paulo usar. Mas é isso Imagina aí, que não usa. consumo de ovo batendo recorde no Brasil. E aí, Paulo, coloca aí, já tá no ponto. E só coloca aí, coloca nós três na tela. Que daí, se já tiver ok aí, só pra gente ver você de novo aqui, bem rapidinho pra gente finalizar esse assunto. Olha lá, ó. Olha lá, o avental na verdade é transparente. Eu não sei se você percebeu, Daiane. Olha lá. Ah, agora Não que. percebi. Ah, Mentira! esse aí é o tanquinho dele. Aí, Paulo, obrigado. O Paulo é responsável aqui pelo VMix, é ele que coloca tudo na tela então pra gente. E agora, tacando de repórter. Parabéns, Paulo. Obrigado pela contribuição. Daiane, vamos pular de Jussã, assunto? Pode falar. só para finalizar aqui, o consumo médio mundial é de 230 ovos por pessoas. É só para complementar mesmo, que a gente Quase um está por bem dia, acima tira da o final de média. semana. E os ovos, eles tendem a trazer uma segurança alimentar, né? Porque tem um baixo custo, né? Então as pessoas conseguem se alimentar de uma forma boa e econômica. Fechou. Gostei da dica aí, ó, viu só? De alimentação, dica de alimentação por aqui também. Daiane, vamos falar mais uma vez sobre o plantio da soja. A gente vem falando bastante, mas o noticiário do agronegócio, ele traz essa informação também, né? Todos os dias aí, o que acaba deixando o produtor rural preocupado. A gente já conversou com o Matheus, né, da Pátria Agronegócios, por aqui uma vez, a gente teve a oportunidade, quero receber ele outra vez em outro momento também. Mas o plantio da soja no Brasil, segundo a Pátria Agronegócios, continua atrasado, né? Segundo a Pátria, o plantio atingiu 9,3% de área concluída. Isso a nível de Brasil. Quando se trata do estado de Mato Grosso, 8,8%, número abaixo do país, né? Ou seja, e a preocupação e o problema é o mesmo, né? Não mudou, né? A falta de chuva, né?
Isso mesmo, Jussan. A gente percebe que o plantio tem sido lento. No estado de Mato Grosso, ele quase não evoluiu. Eu gostaria que você colocasse aquela imagem da pátria, que a gente consegue perceber bem esse cenário. A gente Paulo está consegue se preparando. visualizar. Vou colocar aí agora. Pronto. Olha só, o estado que mais desenvolveu, se a gente analisar bem, foi o estado do Paraná, porque lá as chuvas já estão regulares. Lá está aproximadamente 36,1% do estado plantado. Enquanto aqui no Mato Grosso nós estamos ainda a passos lerdos, 8,8%. Alguns lugares já deu uma chuvinha, então alguns produtores já começaram o plantio. Porém, ainda você vê em outras regiões, no estado do Rio Grande do Sul mesmo, nada. Não iniciaram o plantio ainda. Outros estados ali, ó, 0, 1,5, então está bem devagar. Essa média de 9% não quer dizer que está sendo boa, quer dizer que o estado do Paraná está evoluindo bem. Mas os outros estão a passos lerdos, bem. Os produtores estão segurando um pouco, porque precisa, né, de uma estabilidade na chuva para iniciar esse plantio e ter uma segurança maior. Claro que a preocupação vem, mas antes da preocupação de não plantar o milho, é a preocupação de plantar e não chover. Uma das principais, aliás, o principal motivo é a falta de chuva. Existe uma projeção de chuva para a semana que vem, a gente vai ver se ela vem para melhorar esse cenário, mas isso vai deixando cada vez mais, a gente já falou por aqui, e o produtor preocupado. Isso gera insegurança também, isso também deixa os Estados Unidos, por exemplo, que a gente já mencionou. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você sabe me responder, mas os Estados Unidos também ele fica de olho no nosso mercado. Eles sabem que falta chuva por aqui. Fala, o produtor brasileiro está se apertando. Então, será que o americano ele não pensa assim, essa é a hora de eu tirar proveito disso? Jossa, infelizmente, nesse nosso setor, a gente, para subir o preço, às vezes a gente tem que contar com a desgraça do outro. Realmente é um negócio assim estranho de se falar, né, dessa forma, mas assim, quando os Estados Unidos vai mal no plantio, na safra deles, o preço da soja aumenta, então a gente fica feliz que aumenta, não que eles foram mal, né? Mas acaba sendo uma consequência de não ir bem, né? Se aqui no Brasil o Brasil não vai tão bem, o preço aumenta, consequentemente eles vão vender uma soja mais cara, então eles ficam de olho sim. A USDA tem dados até do Brasil que são fornecidos nos Estados Unidos, que é aquele departamento de agricultura que a gente mencionou, que inclusive os dados fornecidos por eles são utilizados no mundo todo e para a formação de preço principalmente. E aí com a expectativa a gente já sabe que algum pouquinho ele já plantou. Eu tenho conhecimento de produtores que já começaram, mas plantou numa pequena área, e aqueles que têm pivô, a gente já sabe que a maioria já conseguiu concluir. Aliás, pelo menos iniciar, né? E quem tem pivô não tem muito segredo, né? Se tem irrigação, ele pode plantar a hora que ele quiser, desde que esteja dentro da janela, né, Daiane? Gilson, passando o período ali do vazio sanitário, que ele tem que aguardar, mesmo ele tendo pivô, ele não pode plantar, né, a soja. E se ele decidir plantar soja, ele tem que esperar o fim do vazio sanitário para ele plantar. Aí, finalizando, ele pode iniciar o plantio porque ele tem a segurança, né, que ele não precisa da chuva. Ele vai ter a irrigação dele feita pelo equipamento, então ele não precisa ficar esperando. E isso coloca ele na frente, né, Jussan? Porque o produtor que planta, que já plantou lá no início de setembro, ele vai estar colhendo em dezembro, né? Então ele vai colher bons frutos desse plantio, porque provavelmente só ele vai ter produto disponível. Poucos produtores vão ter produto disponível ali em dezembro, conseguindo um preço maior. A boa notícia é que ele consegue plantar e ter ali, beleza, com antecedência antes de todo mundo.
Mas a má notícia é que também não é a área toda dele, né? Ele vai plantar em uma determinada área. É isso mesmo, Jossan. O pivô, a gente sabe que não é tão simples assim. Ele depende de recursos hídricos, né? Às vezes de um rio, às vezes de poços artesianos. Então, ele é formado em uma pequena parte da propriedade. Mas essa pequena parte muitas vezes garante uma lucratividade ali maior para o produtor. Consegue segurar, gerar uma renda ali no momento de dificuldade, seria mais ou menos isso? Isso mesmo, Jussan. Ele consegue colher em épocas que não é época que todos estão colhendo. E outro detalhe, quem tem pivô consegue colher mais, né? Porque consegue regular a quantidade de água. Então, aquela produção vai ser maior, provavelmente. Tá regular a quantidade de água e habitualmente, né? Ele pode colocar ali a irrigação todos os dias ou 2 vezes por dia, dependendo do tamanho, né? E não fica dependendo de São Pedro, né? Mas olhando previsão do tempo, eu entrei aqui agora no site do Instituto Nacional de Meteorologia. A gente tem, claro que quando se trata de previsão, é uma previsão e pode ser que, inclusive eu vou até fazer uma leitura sobre isso. A previsão para hoje à noite é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E quando a gente fala isoladas, é ali, ó, assim, então talvez aqui dentro do município não caia. E talvez caia na propriedade do produtor. E aí vem uma dúvida que eu tenho, Daiane, vamos ver se você consegue me ajudar. Choveu, veio uma pancada de chuva, ela caiu ali numa região e ela beneficiou uma parte da semeadura ali, do que foi plantado. O produtor consegue ver isso, não vê? Ele vai produzir mais, produzir menos, vai entrar numa média, aquela plantinha tem uma região que vai estar melhor, tem outra que vai estar pior. O que vira disso? Você sabe me explicar? José, a gente sabe que as chuvas, quando acontecem, nem sempre elas são regulares em todo o território. Às vezes são nuvens isoladas, né? Que vão em determinados lugares e acontece de chover num local, numa parte da fazenda e não chover em outra. Mas a questão da regularidade das chuvas, ela garante, sim, melhor produtividade. E claro que tem os períodos também que não é bom chover. Tem isso também, Jossã. Então, então o produtor planta, pede para Deus, chove, Deus. Aí na hora de colher ele falou, espera um pouquinho. E do milho também não pode ter chuva em demasia. Eu não sou engenheira, não sei te explicar qual que é o período que não pode ter chuva em excesso, mas no milho tem um período ali da polinização também que não pode ter chuva em excesso, que pode prejudicar. Esse ano nós passamos por isso, inclusive, Jossan, que teve essa estiagem, né? E daí, de repente, o pessoal plantou ali o milho e veio uma chuva em excesso que até prejudicou o milho. Deu alguns fungos, alguns problemas depois em algumas áreas, né? Por excesso de chuva. Então, nada demais, tudo na média. Tá certo, tem que ser assim mesmo. Daiane, a gente está falando assim, ó. O produtor está passando por um período difícil, um período que deixa preocupado, um período de insegurança. Vou até citar aqui, ó, já entrando no nosso terceiro assunto de hoje. Segundo o Rodrigo Alvin, que é sócio da Marquestrat, o atual cenário do agronegócio merece atenção. Ele afirma assim, ó, deixa eu só tirar daqui pronto. Ele afirma assim, o momento de insegurança exige reajustes, mas não coloca a credibilidade do agronegócio em xeque.
Eu estava lendo aqui uma nota do Notícias Agrícolas e que traz uma fala dele, né, um especialista em agronegócio. O ano de 2024 fica marcado pela turbulência no mercado de capitais, que está em alerta para a disponibilidade de recursos financeiros após um ciclo intenso de recuperações judiciais ocorrerem no agronegócio. E segundo ele, a preocupação é essa. Com essa instabilidade, o produtor rural também e toda a cadeia, né, o agronegócio como um todo, tem que saber jogar para que os bancos, se houverem atrasos, por causa do atraso de chuva, atraso de safra e etc., vai haver necessidade de renegociação de dívidas e etc., para não cair a credibilidade do produtor rural. É mais ou menos esse o ponto de vista dele, né? E aí tem que ter muita cautela nesse momento. Jussa, um momento de cautela realmente, porque o ano de 2024 foi um ano de crise, né? Nós tivemos uma sequência de fatores que originaram essa insegurança, esse receio do momento. Começamos lá em 2022 com a compra de produtos defensivos com valores altíssimos, né? Porque vinha ali numa leva de valores de soja alta. E o que aconteceu? Em 2023, estiagem, e na hora de colher o produto, o preço pela metade. Então você comprou lá custando R$70, mas você vendia a sua soja a uma média de 180. Então estava tudo certo, mas de repente a sua soja veio para R$90. Então o produtor não colheu o que ele colhia, ele não vendeu como ele vendia, então ele teve muito problema. E o que aconteceu, Jussan? Aconteceu que empresas e produtores rurais começaram a entrar com processos de recuperação judicial. Que são processos quando a empresa está com dificuldade econômica, né? Ela tem que fazer uma reestruturação orçamentária e ela fica lá na justiça com aquele planejamento travado, muitas vezes, né? Aí o banco que ia receber esse ano tem uma perspectiva de planejamento para receber não sei quantas vezes, com juros mais baixos, né, dependendo do planejamento. Então, inclusive, empresas grandes como a AgroGalaxy informou há poucos dias, né, uma recuperação judicial que tem colocado o produtor de cabelo em pé. Porque gera uma insegurança, Jussan, se o produtor que comprou dessa empresa vai receber o produto, se ele vai receber, se ele vai, né, conseguir plantar, se ele vai conseguir outros produtos. E outra questão até que gerou um medo no mercado, realmente um medo. Então, toda manobra que o mercado faz diferente gera até um receio, vem até notas. Esses dias tinha até uma expectativa e um murmurinho falando que, inclusive, a FS tinha chance de entrar em recuperação judicial. Parece que pessoas de lá de dentro falaram que não faz sentido esse tipo de comentário, porém, o mercado está com tanto medo que qualquer ação diferente, eles ficam receosos, né? E daí, o que acontece? Mas se a gente recapitular, Jossam, o agronegócio ele sempre vem passando por períodos difíceis, outros melhores. São ciclos que passam e melhoram. A gente vê o produtor rural e o agronegócio muito resiliente, porque lá em 2004, 2005, existiu a ferrugem asiática, né, um problema que dizimou algumas lavouras, né, e depois o produtor e o agronegócio veio, melhorou, passou por outras crises. Agora, em 2014, 2016, houve outra crise. Agora, em 2022, de novo, a crise tem se estendido, né, até 2024 agora, que estamos com preços baixos, com essa insegurança, né, e veio com uma estiagem do ano passado. Então, com certeza, existe uma insegurança, existe uma instabilidade, porém, a gente sabe que o mercado do agronegócio ele é muito seguro.
ele tem sempre essas altas e baixas. Isso aí é todo histórico, se a gente for olhar do agronegócio, sempre aconteceu isso. Mas é muito importante que os bancos, né, as instituições, consigam fazer essas renegociações para que não hajam tantas recuperações judiciais como a gente tem visto. Porque isso também gera um problema, né? Gera uma insegurança no mercado. O que essa insegurança no mercado quer dizer? Juros altos, né? Porque se tem risco maior, os juros são mais altos, a insegurança é maior, os investimentos no nosso país são menores, né? Então a gente tem que ter uma cautela, assim. A recuperação judicial não é para todos, né? Tem que ser muito bem estudada, muito bem dialogada, e a gente acredita que a melhor maneira num ano de crise é tentar sentar, conversar, renegociar e seguir em frente, né, Jussan? Porque é difícil o produtor parar com um problema só. E problemas todos temos, viu? É o produtor rural, é o empresário, é o empreendedor, é o microempreendedor individual, enfim, todo mundo vai enfrentar problema. E o negócio é nunca desistir e persistir. Você disse com outras palavras, mas muito parecidas, as palavras que inclusive estão nas aspas aqui embaixo do Rodrigo Alvim. O agro sempre passou por momentos de grande crescimento, seguidos de crises e instabilidades pontuais. Depois da crise, né? Inclusive a crise ela pode ser um bom momento de investimento, pelo menos quando se trata de comércio. Sim, no agronegócio funciona assim também, Daiane? Olha, Jussan, para quem momentos de crise ele nos faz crescer muitas vezes, nem que seja em planejamentos, nem que seja em reestruturação e organização. A gente sempre tem um aprendizado no meio das dificuldades, né? Uma organização financeira maior que é necessária para que quando vem as crises você esteja mais confortável, né? Quando é possível, sim. E tirar sempre o melhor proveito de tudo isso. A gente sempre, por exemplo, quando existem crises hídricas, daí que o produtor começa a pensar mais na questão de seguro agrícola. E aqui não é tão praticado o seguro agrícola, por exemplo. Né? E daí, assim, quando acontecem esses fatores, talvez esse tipo de solução é mais buscada, é mais priorizada. Outras situações que a gente vê, né, planejamento, e as renegociações esse ano eu acredito que são necessárias para quase todos, né? É difícil o produtor que não teve um problema com decorrência da seca, ou se não foi pela seca, foi pelos preços, né, que estavam realmente abaixo e às vezes não cobre os custos. Então é um momento de pensar, planejar e entrar com providências, planejamentos, né? Maravilha. Daiane, tem outro assunto também que eu gostaria de conversar, que nós nos planejamos, e que deixa a gente, acho que mexe com o ego do Mato Grossense, hein? São Paulo passou Mato Grosso e lidera a exportação agropecuária do Brasil em 2024. Como é possível? Vamos falar sobre isso já já? Deixa eu só chamar os destaques do Jornal da Record. Daqui a pouco aqui no canal 7.1, na TV Buritis, a Record em Itapurá, tem Jornal da Record com as informações do Brasil e do mundo. Vamos ver quais são os destaques de hoje. Boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, 6 pacientes foram contaminados com vírus HIV depois de transplantes no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde determinou uma auditoria no sistema de transplantes de órgãos do estado. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo revelam que a cada 8 horas um condomínio é invadido por criminosos. E ainda, a área queimada no Brasil de janeiro a setembro equivale ao tamanho do estado de Roraima. Na reportagem especial, a história dos voluntários que arriscam a vida para salvar animais cercados pelo fogo no interior de São Paulo. Hoje o JR começa às 7:50. Até já.
Tá aí, então, você viu só, Daiane, você ouviu aí? O Jornal da Record falando e mostrando que a área de queimada equivale à área do estado de Rondônia, hein? Informações interessantes também, né? O tanto que já foi queimado esse ano é recorde, inclusive. A gente estava falando muito sobre isso, né? As queimadas, elas vêm, assim, num ritmo que nunca foi visto antes. Esse ano tinha uma expectativa, há dias atrás ainda, que mais de 60% das cidades do país estavam com aquelas fumaças, com visão ruim e baixa umidade. Imagine, só A gente 60% estava acordando assim todos os dias, né? Nós sim. Mas nós, assim, até essa época do ano, né, já estamos quase acostumados, mas nunca como esse ano, Eu- né? A Eu gente fiquei sempre viu uma assustado. fumaça no final da seca. Fiquei muito assustado. Mas o assunto, Daiane, é São Paulo agora arrumou briga com Mato Grosso, hein? Passou Mato Grosso e em 2024 lidera as exportações do agronegócio, que aumentou e tirou esse posto que tradicionalmente é de Mato Grosso. Vamos dar só uma pincelada nesse assunto, já que o Jornal da Record começa daqui 4 minutinhos. Vamos falar rapidamente, então, Jossan. As exportações do estado de São Paulo aumentaram no período de janeiro até agora outubro em 9,2%. Mas passando até o Mato Grosso. Só que passando o Mato Grosso nas exportações de outros produtos, que é o café verde, a celulose, e aí eles também têm a exportação de carne bovina muito grande. Então, o suco de laranja também, Jussan. Engraçado, né? E eles exportam já diretamente o produto pronto, suco de laranja. E o que fez aumentar bastante essa exportação foi o valor, né? Então, o valor fez com que o café fosse muito exportado esse ano, café verde, inclusive. Então, que sirva de alerta. Eu também, quando vi a notícia, eu fiquei assim, como assim? Eu não aceito. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que são produtos que não tem nada a ver conosco, né? Café, suco de laranja, etc. Eu falei assim, tá bom, dessa vez eu vou passar um pano, viu? Para São Paulo. Mas não vem querer arrumar briga com Mato Grosso, quer arrumar briga com gente grande. Jussan, mas esse fator se deve também ao fato da nossa estiagem, né? A nossa produção foi bem menor esse ano. Então, dificilmente eles passariam se tivesse sido um ano regular de produção de soja. Muito bem pontuado, hein? Muito bem pontuado, gostei. Se a gente tivesse aí Mas enfim, a gente vai recuperar esse posto. O Mato Grossense não deixa quietas as coisas não, viu? Daiane, São Paulo ficou com 18% de participação das exportações nacionais, seguido de Mato Grosso, 17,3%. Depois veio Paraná, com um número bem inferior, 11,5%. Minas Gerais com 10,1%, Rio Grande do Sul 8,7% e Goiás 6,6%. Isso falando de produtos relacionados à agropecuária, né? Os produtos agrícolas e os produtos da pecuária também. Então, é um número que eles conquistaram, portanto, por conta de outras produções que não são produções mato-grossenses, mas ainda assim conseguiram o posto aí de maior exportador em 2024 de produtos do agronegócio. Mas o Mato Grossense vai recuperar isso aí. Com certeza, Jussan. Acredito que esse ano seja um ano muito regular, muito produtivo e vamos voltar à nossa liderança. Fechou. Daia, sextou com essa de soninho. Vou deixar você aproveitar seu final de semana. Ontem nós prometemos uma convidada, mas por motivos de saúde, né? Ela não pôde estar conosco, mas a gente vai com certeza trazê-la em outro momento. Sim, Jussan, é uma convidada muito especial para mim e para muitos produtores do agronegócio. Ela teve um problema de saúde com os filhos e a gente sabe que imprevistos acontecem
e a gente está aqui para trazer informação de qualidade, então vamos tentar sempre trazer a informação da melhor forma possível para os telespectadores. Combinado, então. Segunda-feira a gente se vê ou não? Segunda-feira eu vou aproveitar a oportunidade, Jossan. Segunda-feira nós vamos ter um evento na SET sobre regularização de imóveis. E ele vai começar às 18h30, então eu não vou poder participar do agrodebate, mas estarei lá na SET participando do evento. Faço parte da comissão de eventos da OAB e nós vamos trazer o tema regularização de imóveis com as palestras sobre georreferenciamento e uso capião. Combinado, todos convidados. Então, acho que a gente vai demorar para se ver. Acho que nem na semana que vem a gente se vê, viu? Daí você entra nas tuas fériasinhas aí. Vai, pode ir, pode ir. A gente esqueceu. Pode ir. Amanhã, dia 12, né? Vai ter um evento na Praça Mara Cavazzini. Deixa eu até ler aqui. Sábado, amanhã, que é feriado, às 15 horas, para todas as crianças. Vai ter um evento lá para o Dia das Crianças. Terá brinquedos, cachorro-quente, doce, muita diversão. Então, vai ser gratuita. Leva a sua criança lá para participar do evento. A gente quer alcançar muitas crianças. Solidariedade, sempre é bom. Parabéns, todos convidados aí, então. Minha amiga, bom final de semana para você, um beijo e até a próxima. Um beijo a todos os telespectadores, bom final de semana e até a próxima. Você ligadinho na tela da TV Buritis, fica agora com as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Na segunda-feira, o Agrodebate está de volta. Um bom final de semana para você.